Eu não vou dar bom dia para eles hoje. Renato Tironi, sejam bem-vindos. Esse vai ser o bom dia de hoje. Eu sou Rapaz, obrigado a confessar que, por mim, não teria esse programa. Eu acho que esse programa hoje é absolutamente desnecessário, entendeu? Até porque o Tirone já é campeão da Copa do Brasil. Quero dar até os parabéns para ele, entendeu? Já ganharam, vão ganhar com facilidade até, porque provavelmente no jogo da final da Copa do Brasil, o São Paulo vai lançar o Bruno Henrique como goleiro. Ele vai olhar para o Bruno Henrique e vai dizer: olha, grandão, espigado, tá ágil. Você, Bruno Henrique, você vai pro gol. Depois, olha, o São Paulo é inacreditável. Eu, se fosse o Flamengo, insisto, repito, não vou me cansar de falar. E depois das finais eu vou dizer, não falei. Com o São Paulo, o Flamengo não vai ganhar nada. Não tem solução. E se ganhar, já pensou, Renato? Aí ele fica, né? Não, aí é o final de tudo, né? Aí é o desastre, é o apocalipse final. Ô, Tironi, dá para emprestar o Dorival pro Flamengo uns dias aí? Eu quero, olha, eu quero, eu se quero. for o Dorival dos jogos fora de casa, pode emprestar, pode entregar, ó, tô embrulhado num lacinho de presente, entrega aí. O time do Dorival fora de casa não ganha de ninguém. O time do Dorival em casa, ele só é melhor do que o América e do que o Coritiba no Campeonato Brasileiro. Tem 15% de desempenho, de aproveitamento fora de casa. É um vexame, é uma vergonha. O que está acontecendo, me parece, com o São Paulo é que o Dorival teve tudo o que ele quis atendido, não vende ninguém, não vendeu ninguém. Traz jogador, trouxe jogador. E agora ele não está sabendo o que está acontecendo. Está tentando acomodar todo mundo. E ontem foi ridículo, foi um desastre. E aí o Renato está falando com razão, né, que o Flamengo está muito mal, mas o São Paulo fora de casa, se tem uma coisa no Flamengo, é imprevisibilidade. Capaz de chegar domingo e jogar que nem jogou contra o Botafogo e ganhar. O São Paulo é completamente previsível. Fora de casa, perde. Os números são impressionantes. Daqui a pouco a gente vai destrinchar esses números que mostram como tá ruim pro São Paulo fora de casa. Agora, o Flamengo é o time mais imprevisível, Renato? O Flamengo está ruim dentro e fora de casa, então por isso é que eu digo que o São Paulo é favorito, né? Gente, falando sério, olha, o São Paulo é desanimador. Aliás, não é nem desanimador, é irritante, entendeu? O que ele fez ontem em Cariacica, aliás, quem foi o gênio que botou o Flamengo para jogar em Cariacica, né? Com aquele gramado horroroso, né? Por que não buscar um gramado bom, pelo menos, para que o Flamengo tivesse alguma chance? Se bem que com o Sampaoli, nem no gramado dos sonhos aquele time consegue jogar. O que ele fez ontem, Domitila, foi uma coisa assim que um técnico estagiário não faria. Ele, para cobrir uma posição, ele mexeu em duas ou três e tornou o time do Flamengo um caos absoluto. Aliás, quando ele está no banco, normalmente o time do Flamengo é um caos, né? Como já contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o que aconteceu não foi nada, jogou bem coisa nenhuma, foi um jogo horroroso. Agora, quem jogou bem foi o Bruno Henrique, que passou a ser a única esperança do Flamengo nessa final de Copa do Brasil. Porque o Gabigol é um desastre cada vez maior. O Gabigol ontem conseguiu ser expulso num jogo em que até parece que ele apanhou tanto, não apanhou coisa nenhuma. E aí teve uma reação daquela de deixar o braço na cara do adversário. Foi bem expulso, muito bem expulso. O próprio Pedro está longe de ser o Pedro que já foi. O Arrascaeta está machucado, dificilmente jogará. A única esperança do Flamengo é o Bruno Henrique. E aí o São Paulo provavelmente vai colocá-lo no gol. Ô, Renato, recapitulando para quem acordou agora, tá? E não viu ontem, o Flamengo teve 10 dias para treinar, não perdeu nenhum jogador para a seleção brasileira dessa vez, mas tomou esse passeio aí que estamos vendo agora do Atlético Paranaense, 3-0, gols do Kaká, do Alex Santana e do Vitor Bueno. Na madrugada, a torcida protestou no aeroporto contra o elenco, contra o Sampaoli, contra a diretoria. E aí, o Gabigol, depois do jogo, deu uma entrevista e defendeu o São Paulo. Ele falou o seguinte, abre aspas, ele tem muito a cara do Flamengo, por isso parece que dá a ele muito tempo, mas é um trabalho novo. O que tentamos é nos entregar ao máximo, porque vontade dos jogadores não falta. E do São Paulo também, de querer vencer. Ele sempre deixa claro que é um sonho dele estar no Flamengo, fecha aspas. Dá pra gente fazer um jogo de 7 erros quase, hein, Renato, com essa declaração. Mas também ele não tinha outra opção. Ele vai criticar o técnico a 4 dias de uma final?
Domitila, chegou a haver um certo ar irônico dessa história. Você via a cara do Gabigol falando isso, você dizia, ele está de gozação, vai acreditar quem quiser, né? Imagina, dizer que o São Paulo é a cara do Flamengo. Pô, o Flamengo é horroroso, então, né? O Flamengo é uma coisa medonha, né? Um monstro. Olha essa cara aí, vê se é possível isso. Não, sinceramente, olha, não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. O que ele fez nesse último jogo deveria ser a pá de cal, né? Mas não. O Landim acha que ele faz um bom trabalho. O Landim disse que ele é um bom técnico, que ele faz um bom trabalho, que ele é o técnico que o Flamengo precisa e vai até aonde? Sabe-se lá. Se perder a Copa do Brasil, acho que aí acaba aí. Mas se ganhar, se der uma zebra e ganhar, aí a gente vai ter que aturar esse careca até o final do ano. Agora, Tironi, também essa gestão do Flamengo, nessa diretoria... Só uma coisinha, só uma coisinha, Domitila, antes de passar para o Tironi. A maior, vamos assim dizer, o maior indicativo de que o São Paulo é medíocre é que todas as vezes que ele tem um tempo para trabalhar, para treinar, para colocar o time como ele gosta, o Flamengo volta e toma uma goleada. Tem sido assim costumeiramente. Quer prova maior de que ele é um técnico horroroso? Quando você tem tempo para treinar, o time piora, é o que acontece com o Flamengo. Quanto mais treina, menos joga. E agora, Tironi, a diretoria se colocou mais uma vez numa situação muito difícil, porque teve 10 dias, podia ter trocado o técnico antes, já estava uma situação complicada de bastidor, a gente acompanhou todas as brigas, as discussões públicas, e aí agora fica nessa situação. Depois de uma derrota dessa, vai para uma final, podendo colocar muita coisa a perder. Na verdade, a possibilidade maior de ter trocado de treinador é quando teve o episódio da agressão, né? Era ali que era o momento de fazer o rompimento, porque acho que é ali que desandou completamente a coisa dentro do Flamengo. Agora não dá mais. Agora vai ter que ir com o São Paulo como foi, e ele ganhou a sobrevida, né? Ganhou a sobrevida quando ganhou do Botafogo. Ali foi, opa, peraí, os caras ganharam do Botafogo, agora a gente vai assim na final da Copa do Brasil, né? Tava um zum do que ele podia cair, dependendo do que acontecesse nesse jogo. Como ganhou, ele ficou. Mas a chance maior de ter trocado o São Paulo e toda a comissão técnica era no episódio da agressão. Eu acho que ali era uma situação que não havia acordo para se fazer, não tinha como acomodar. E a diretoria tentou acomodar. Demite o preparador físico, mas não demite o São Paulo, que é o amigo dele. O São Paulo vai lá e fala com o Pedro depois de 20 dias, e o time não anda, é eliminado da Libertadores. O Flamengo foi empurrando, não sei se por falta de opção, se não tinha outro técnico possível no mercado para contratar, agora foi empurrando com o São Paulo, agora vai ser com ele, agora não vai ter muito jeito, tem aí 2 jogos para tentar salvar a temporada de um desastre total o Flamengo. E aí, recapitulando, Renato, desde a saída do Jorge Jesus em 2020, o Flamengo teve turbulências com o Domenech, com o Ceni, com o Renato Gaúcho, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira e agora com o São Paulo. Só o Dorival passou ileso. Desses, o São Paulo é o que faz os piores jogos? Hoje em dia eu não tenho a menor dúvida. Ele consegue ser pior do que todos eles. Aliás, parece uma capacidade extra do Landim, da sua turma, né? Eles conseguem piorando técnico após técnico, é impressionante. O Renato eu nem boto nessa fila aí, não, porque embora ele não tenha ganhado nada, o Flamengo do Renato era um time que dava gosto de jogar, de ver jogar. Agora, os outros, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, né? Todos eles, não à toa, técnicos que tentam fazer o Flamengo jogar de forma posicional. Coisa que está mais do que óbvio, desde o Domenech, que o Flamengo não gosta, não sabe, não quer. Mas aí não adianta. O Landim não sabe, não tem a menor ideia do que é um jogo posicional ou o que é um jogo funcional. Não sabe nada. Não vou me cansar de repetir aqui. O Landim é a granfina de narinas do cadáver do Nelson Rodrigues. Aquela que entrava no Maracanã e perguntava emocionada quem é a bola. É exatamente o Rodolfo Landim.
Tem um superchat aqui, Renato, do João Otaviano de Lemos Júnior. Muito obrigada. Ele diz o seguinte: não há resposta racional para algumas atuações. Será que essa direção quer desconstruir o público para vender para o privado numa SAF? Tem essa possibilidade? Não, acho que não é por aí, não. Acho que eles querem, sim, fazer a SAF para eles serem donos do Flamengo. Eles querem comprar o Flamengo, né? Mais ou menos como os 4Rs, 4 ou 3, já não sei mais. Não, 4Rs fizeram lá com o Atlético Mineiro, né? Puseram dinheiro, depois a dívida é muito grande, aí compraram eles mesmos a própria dívida. Mas o Flamengo está pensando em fazer isso. Mas não acho que essa trágica temporada, essa tragédia rubro-negra que estamos vendo desde o início do ano, seja com a intenção de desvalorizar qualquer coisa, não. Olha, para mim, essa Agora, seria Tirone, a verdadeira tragédia rubro-negra, né? Nós estamos falando de um clube que tem a maior torcida do Brasil, que tem lucro de orçamento, lucro, enfim, de 1 bilhão por ano. Qual a razão de você transformar esse time numa SAF? Para quê? Se o time está afundado, tem sentido. Para fazer, o Flamengo precisa ser SAF? Para mim é incompreensível isso. Só se compreende pelo fato dos caras quererem comprar e dizer somos donos agora. Dane-se, entendeu? É um grupelho que resolveu ser dono do Flamengo. mas eles já são donos, né? Eles fazem o que eles querem. Não tem projeto nenhum, muda a hora que quer. Não, porque você tem, bem ou mal, você tem eleição, você tem um conselho do clube que pode, embora não esteja atuando, fazer alguma coisa. Agora, se eles viram SAF, por exemplo, eles denominam o Landinho CEO da SAF e vai ficar pro resto da vida. Agora, o lance do Gabigol, Tirone, eu confesso que eu não entendi. Porque o que ele quis com aquele lance? Ele sabia que seria expulso, né? Ele estava sozinho ali, a bola não estava junto, ele deu uma cotovelada no adversário. Era para ser expulso mesmo, era isso que ele queria, né? Eu não sei se era isso que ele queria, mas mereceu ser expulso. Ele depois se justificou, falou, não, minha mão escorregou. Não tem nada de escorregou, né? Foi uma cotovelada deliberada ali, bastava o VAR olhar se o juiz não visse, como não viu, e aí o VAR chamar para alterar a punição, e ele foi expulso, foi muito bem expulso. Eu não sei se ele estava afim de ser expulso naquele momento. Fato é que ele não tá jogando nada, tá jogando muito mal, o Gabigol, tá numa péssima fase, ainda foi lá falar depois, né? Da entrevista depois, mas quanto à expulsão não tem a menor dúvida, foi justíssima a expulsão, não há discussão sobre eu acho que tem mais discussão se ele deve jogar domingo ou não, ou se é ele ou se é o Pedro, porque pelo jeito os dois não vai ser, com o Bruno Henrique presente, não imagino que o São Paulo vai colocar os três, dependendo do que ele jogasse ontem, se o Gabigol tivesse jogado ontem, podia ser até ser, Gabigol de um lado, Bruno Henrique do outro, Pedro na frente. Agora, do jeito que ele jogou ontem, não acredito que ele tenha muita chance. Quem que você colocaria? Eu, no momento, colocaria o Felipe Luiz no lugar do Sampaoli. É a única modificação que eu faria. Agora, a verdade é que o Flamengo é um time completamente desorientado em campo. E aí, como está tudo perdido, ninguém sabe bem o que fazer, jogadores fora de posição. Ontem o Diego Ribas falou muito bem na transmissão da TV Globo. Quando você joga fora de posição, você já joga inseguro, porque não é o lugar que você está acostumado a jogar. Quando mais de um jogador joga fora de posição, o time inteiro sente, o time inteiro vai se mostrar inseguro, propenso a irritações maiores. E era o Flamengo, era o retrato do Flamengo perfeito ontem, né? Então, olha, eu vou repetir, hein? Se o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil, é uma zebra, é uma grande zebra, porque depois que se viu ontem, e por tudo que o Flamengo não tem feito nessa temporada, ganhar um título realmente é zebra. Mas, Renato, o que o Gabigol quis naquele lance? Era isso? Ele estava seguro? Irritado, desorientado. Você sabe, o Gabigol não pode ser marcador de lateral direito. O Gabigol, em várias jogadas ontem, estava lá atrás, brigando, tentando roubar a bola junto com o Wesley. Pô, sabe, é aquela maluquice total, são aquelas coisas, entendeu? De botar o Everton Ribeiro lateral esquerda, essas maluquices todas, né? O Flamengo entrou ontem, além da improvisação do Davi Luiz e do Thiago Maia, que já deixou o time torto, o Flamengo entrou ontem com 3 zagueiros e 3 volantes. Gente, não há time que resista a isso.
E aí, lá na frente, um ataque supostamente forte. Gabigol, Pedro e Cebolinha. Mas a bola não chega se você não tem armador. O Vitor Hugo fez ontem uma partida horrorosa. O Cebolinha, meu Deus do céu, o que é o Cebolinha? Então, quando as coisas começam a não andar, o nível de irritação aumenta. Então, o Gabigol devia estar perdido, irritado, irresponsável também, porque ser expulso naquele momento foi definitivo para o jogo. Enfim, é uma soma de coisas, é um combo de incompetência que destrói a confiança e a possibilidade desse time jogar bem como um time. E o jogo ainda teve confusão no acesso da torcida do Flamengo ao estádio Kleber Andrade, que teve invasão, correria, tiros de bala de borracha por parte da polícia militar, um sufoco generalizado. A gente está vendo nas imagens horríveis, Tirone. E agora poucos dias para arrumar o que dá para arrumar para a final da Copa do Brasil, né? O que o São Paulo pode fazer até lá? Como que ele deve montar o time para enfrentar o São Paulo? Tô vendo essa imagem aí, pô, os caras, se você falasse que isso aí é em Kadar, em Cabul, no Afeganistão, você podia acreditar, né? Um cara com uma metralhadora, sei lá o que que ele é, dentro de um estádio de futebol. A gente meio normalizou esse tipo de coisa aqui no Brasil, nego metendo bala em todo mundo e tá tudo certo. Bom, dito isso, bom, eu acho que não é uma vantagem para o Flamengo, evidentemente, mas se tem uma coisa que o Flamengo é imprevisível. O Flamengo hoje é uma página em branco que você pode fazer qualquer coisa no fim de semana. Acho que o óbvio é apostar no Bruno Henrique, o único jogador do Flamengo que de fato está jogando, e ele é capaz de decidir jogos, acabou de decidir contra o Botafogo. Ele sozinho é capaz de resolver muita coisa no Flamengo. Eu apostaria no meio-campo um pouco mais vigoroso, mais jovem, com mais pegada, como foi o jogo contra o Botafogo. Foi um time mais vigoroso, mais físico, para tentar fazer um placar dentro de casa. O Flamengo precisa sair do Maracanã com vitória, qualquer vitória, né? Porque fora de casa, por incrível que pareça, o Flamengo não é tão frágil, né? Dentro de casa, às vezes ele se complica mais. Então eu acho que Bruno Henrique, apostar no Bruno Henrique, não inventar, eu acho que é difícil tirar que o São Paulo faça um negócio desse, não invente, e fazer um time mais vigoroso do ponto de vista físico. Eu faria isso para tentar remontar esse time. O Dudu Campos está falando aqui que o São Paulo é muito louco. Ontem ele viu isso. Tem que ver se ele vai escutar o Tirone e não inventar, né? Só ontem que ele viu isso? Pô, Dudu, você não estava vendo o Flamengo jogar então, não, né? O Nunes Silva Alvinegro vai ser a final mais horrível de todos os tempos. Dois times tristes de assistir. E agora o Cleiton Laranjeira pergunta aqui, muito obrigada pelas mensagens, reitero o pedido de likes que ajuda muito o nosso programa. Hein? Ele diz aqui, Renato, óbvio que a análise agora pode ser condicionada pelos resultados, mas vocês acham realmente que o Fla tem o melhor elenco da América do Sul ou é supervalorizado? Bom, o Flamengo, em termos de nomes, tem. Agora, os nomes não estão jogando nada. Até porque o treinador não monta um esquema minimamente competente para que os nomes desempenhem suas melhores funções. Então, de fato, o Flamengo vai precisar passar por uma grande reformulação no final do ano. Isso não resta a menor dúvida. Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, isso só para começar. Já são jogadores que acabaram, né? Acabaram, estão jogando só com o nome. E aí é muito pouco. Mas o problema maior, insisto, repito, está no comando técnico. O Dorival pegou um time do Paulo Souza que era mais ou menos isso aí do time do Sampaoli, um caos absoluto. Não à toa os dois jogavam no mesmo sistema, né? Queriam jogar com 3 zagueiros, com 2 alas espetados, com uma opção de gente no meio campo para marcar. Nenhum deles conseguiu coisa nenhuma. O Dorival chegou lá e disse, calma, vocês sabem jogar bola, eu vou fazer pequenas alterações aqui, como recuar o Everton Ribeiro para a posição de volante pelo lado direito, fazer o famoso losango, com o Thiago Maia, com o Everton Ribeiro de um lado, João Gomes de outro, João Gomes de outro. Para que o Flamengo precisava vender o João Gomes, gente? Me diz. Um clube que ganha, que fatura o que ele fatura, qual era a necessidade de vender o João Gomes? Pois venderam. E aí agora fica essa ciranda louca aí, e o Arrascaeta era a ponta do losango, né? O Arrascaeta talvez não jogue, muito provavelmente não vai jogar.
o João Gomes foi embora, o Everton Ribeiro saiu daquela posição. Virou uma bagunça completa. Um jogador que deve voltar, e que esse, pelo menos, costuma rearrumar um pouco mais o meio-campo, é o Pulgar. Então o Flamengo vai ter, pelo menos no próximo jogo, o Pulgar e o Bruno Henrique. Já são dois jogadores importantes. Mas vai continuar a ter o Sampaoli, gente. Então, se ele continuar a inventar como ele costuma inventar em todos os jogos. Gente, falando sério, 36 escalações diferentes em 36 jogos. Eu acho que ninguém no mundo fez uma idiotice tão grande. Ninguém. E aí ele reclama que o Flamengo não tem conjunto. Mas vai ter conjunto como? É porque na cabeça torta e pelada dele, o importante é que os caras saibam onde vão ficar posicionados, qual vai ser a colocação de cada um no gramado. Não interessa o nome, interessa o lugar, a colocação que o cara vai estar. É isso que ele acredita. E é isso que ninguém acredita, nem os jogadores do Flamengo. Só rapidinho, Renato, mas... eu acho que tem um rapidinho ainda sobre que envolve a direção de futebol do Flamengo, e o Renato passou por isso, a questão do João Gomes, quando saiu. O que aconteceu? Sai o João Gomes, o Flamengo vai lá e gasta uma bala para trazer o Gerson. Na cabeça do Marcos Braz e dessa turma, eram jogadores parecidos. Eles não têm nada a ver um com o outro. Nada a ver. Não são. Nada a ver. Não são. Para todo mundo, para eles era muito simples. Sai o João Gomes, põe o Gerson, fica melhor ainda. Afinal é o Gerson. Não tem nada a ver. São jogadores completamente diferentes. O Gerson não faz nem metade do que o João Gomes faz. O João Gomes não tem características que o Gerson tinha. Então, foi um erro para mim. Esse foi um erro gigantesco da diretoria do Flamengo, entre tantos outros. Mas também colocar o Sampaoli tá na conta da diretoria, né? Então, no final, eu não sei se essa bronca toda deveria ser voltada apenas para a diretoria e não para o Sampaoli. Não. Sim, não. o Sampaoli... O Sampaoli é horroroso. O Sampaoli é desastroso. Sim, a culpa maior, eu concordo com você, é do presidente Rodolfo Landim, porque foi ele chamou para si a decisão de colocar o Sampaoli. Aí eu me lembro que, na época, havia a seguinte possibilidade. Sampaoli ou espera o Jesus 40 dias? Aí, a parte da torcida que torce por dirigente, não torce por jogador, não torce por time, não, Sampaoli. E parte da mídia também, hein? Como esperar o Jesus? Agora eu pergunto o seguinte, se tivesse esperado o Jesus, teria perdido mais do que o Sampaoli perdeu? Teria ganhado alguma coisa a mais? Quem sabe? Agora, não, Sampaoli. Escolha pessoal do presidente Rodolfo Landim, que é o único que o mantém. Até os malfadados conselhinhos lá do futebol do Flamengo, é invenção do Flamengo para botar um bando de corneta, que não tem a menor noção do que é ser dirigente, para dar pitaco. Mas até esse conselhinho já foi a favor da queda do Sampaoli. Mas chega no Landim e o Landim trava. Porque o Sampaoli é um projeto pessoal dele, Landim. Por isso é que ele torce tanto para que o Sampaoli dê certo, para ele poder dizer, fui eu que quis o Sampaoli e não o Jesus. Não vai dar certo, ele vai acabar tendo que demitir e o Flamengo terá perdido simplesmente todos os títulos que disputou em 2023.